Muito bem, pessoal. Será que todos os cardios queimam gordura igual? O Floquinhos aqui está me dizendo que, na verdade, o cardio que mais queima gordura é o passear. E será que ele tem razão ou não? Ou será que ele está tendo um interesse canino nisso, hein, Floquinhos? Bom, vamos lá. Vamos descobrir qual aeróbico queima mais calorias. Clica no gostei, se inscreva aqui no canal. O marombeiro, ele quer queimar gordura. Só que todo aeróbico vai gastar caloria. Agora, qual que gasta mais caloria? Isso não existe. Quando você assume uma frequência cardíaca mais adequada, você vai pensar que essa frequência cardíaca vai determinar quase que 100% o gasto energético. Então, se eu faço um aeróbico a 150 batimentos por minuto de escada, de bicicleta, de corrida, de natação, o gasto energético, na prática, vai ser o mesmo. Logo, nesse termo de você pensar em gastar calorias para um efeito estético, vou me livrar de caloria para conseguir buscar mais da gordura corporal, qualquer tipo de aeróbico é bem-vindo. Porém, nada é tão fácil, né? Tanto o aeróbico em jejum não é para ficar mais ou menos ali em 120 batimentos por minuto. Isso quer dizer que ele é um aeróbico que queima menos gordura. Pessoal, inclusive sobre aeróbico em jejum, se tiverem qualquer dúvida, lembre de procurar Leandro Twin, mais tema. E aí o aeróbico em jejum, Leandrão, você não passa para os teus alunos? Passo para os meus alunos. Então você passa um aeróbico que é uma porcaria? Não, calma. O aeróbico em jejum ele é muito útil para quem pratica musculação e está numa dieta cutting, porque como vocês podem ter percebido, só o marombeiro treina pesado e come pouco. Isso no cut, tá? Pelo amor de Deus. O fisiculturista, ele procura uma estética. Então ele não trabalha, a performance dele não é em carga, não é em corrida, a performance dele é estética. O aeróbico em jejum, por que ele é tão comum para os praticantes de musculação que visam estética? Porque justamente ele é um aeróbico que queima menos calorias, é verdade, porém você pode tirar a caloria da dieta um pouquinho para ajudar, e é um aeróbico que não esforça demais de forma sistêmica. Então, aquele dia que está comendo pouco, o pouco que ele tem de energia, ele tem que descer o pau no treino, porque senão ele não vai conseguir segurar a massa muscular. Então, nesse caso, o aeróbico em jejum, mesmo dando menos resultado estético, ele vai poupar o atleta. Vale mais a pena gastar 500 calorias e fazer um treino de musculação meia bomba, ou gastar 250 e fazer um treino de musculação o melhor possível, considerando o carbo baixo. Entende? Para a estética corporal, esse segundo. Então, o aeróbico em jejum de baixa intensidade, ele é excelente dentro de um contexto. Agora, lembra que eu falei sobre, por exemplo, cardiorrespiratório? O aeróbico em jejum não vai melhorar isso tanto. Vou pegar um indivíduo que quer passar no TAF, teste de aptidão física. Inclusive, isso aí, quem tem tempo nunca reprova, tá? Aluno meu nunca reprovou. Agora o cara vem e fala, daqui um mês eu tenho que fazer. Eu peso 200 quilos. Fala, meu amigo, ferrou, agora não deu tempo. Mas se vier com tempo, isso aí é mamão com açúcar. Isso aí é mamão com adoçante. Fica melhor. Então, nesse sentido, quem busca fazer um TAF vai evitar o aeróbico em jejum, a menos que seja de forma estratégica. Por exemplo, tenho muito tempo, então primeiro eu vou ser mais agressivo na perda de peso, depois eu vou focar no meu condicionamento cardio. Então nesse caso, tudo bem. Mas se você visa performance, né, vou fazer um cardio para melhorar o meu desempenho no futebol, você não vai fazer ele em jejum de baixa intensidade, você vai fazer ele alimentado e no pau, um HIIT, alguma coisa nesse sentido. Então tem que ver direitinho quem que está fazendo o cardio que cada um procura. Outro ponto muito importante na hora da escolha do cardio. Lembra que eu falei que existe a parte localizada das enzimas glicolíticas? Beleza. Isso quer dizer que se eu for fazer um aeróbico onde eu faço uma bicicleta, eu tenho uma ativação motora do meu quadríceps muito alta. Se eu vou fazer, por exemplo, um elíptico, eu já não tenho tanto recrutamento dos quadríceps. Eu mexo todos os meus membros do corpo. Neste caso, qual que fica melhor? Depende. Você está precisando melhorar o seu quadríceps em termos de resistência muscular? Não, Leandro Twin, para mim não, né? Então, tanto faz. Os 2 a 150 batimentos por minuto vai dar razoavelmente no mesmo. Agora, pô, Leandrão, eu curto aí uma pedalada no final de semana, então eu vou fazer a própria bicicleta ergométrica para justamente aumentar as enzimas glicolíticas dos meus quadríceps e com isso render mais naquela atividade, além de perder gordura.
Beleza. Leandrão, o meu caso é outro. Olha só que coisa. Eu não consigo ficar em 150 batimentos por minuto na bicicleta. Por que você não consegue? Porque os meus quadríceps começam a queimar tanto que eu tenho que abaixar a intensidade do exercício. E aí você abaixa a frequência cardíaca. Para quem está buscando estética, piorou. Claro. Ele não consegue ficar em 150 batimentos por minuto porque o quadríceps não deixa. Então, você tem duas opções. Troca o exercício ou insiste para aumentar essa capacidade. Mas tem que ver o que você quer. Porque compensa você já ir para o outro e já resolver isso. Ou fazer em 150 batimentos por minuto até o quadríceps falhar e pular para o outro aeróbico, para o elíptico. Então você exigiu daqui bacana, fui para o outro e terminei o meu cardio numa boa porque o meu fim é mais estético. E com o tempo eu vou melhorando, vou aumentando o tempo e vou conseguir também fazer a bicicleta. Porque de repente eu gosto mais de fazer a bicicleta. Queria jogar uma bola ao invés de fazer cardio. Posso fazer isso? Bom, se você é um fisiculturista, jogar futebol já vai contra. Por quê? Porque você vai se quebrar inteiro, que só tem grosso jogando. Eu sou um. A gente toma cuidado, pessoal. Brincadeira, né? Mas a gente toma cuidado. Mas é um esporte de contato, que pode acontecer uma lesão. Porque é um cenário muito aberto, com uma infinidade de possibilidades. E muitas que não dependem de você. Vem um louco e te atropela. Te passa a perna. O que vai fazer? Não dá. Quando você vai fazer um cardio dentro de um cubículo fechado com um aparelho, você minimiza muito o risco de lesão. Tanto aí, mas vai na parte fisiológica, deixa quieto isso aí. Tudo bem, eu deixo quieto. Dessa vez eu te perdoo. Nesse sentido, e se eu for lá e gastar 500 calorias jogando bola? Mas não é de cardio, você concorda comigo? Porque o cardio é aquele negócio, 150 batimentos por minuto de forma constante. Vamos dizer que eu gastei 500 calorias fazendo assim. No futebol, eu vou e volto e paro e recupero e aí dou tudo de mim, né? Então não é exatamente um cardio. Mas novamente, você não quer o gasto energético? O HIIT é o quê? O HIIT nada mais é do que você ir até a fadiga e voltar, ir até a fadiga e voltar. E isso emagrece? Claro. Então, o futebol, a arte marcial, né, qualquer atividade que adicione um gasto energético, para a estética corporal, fica muito bacana, não tem problema nenhum e você pode fazer. Então, fazendo um resumo aqui, afinal de contas, qual é o melhor cardio para perder gordura? Todos que gerem o mesmo gasto energético para a estética vai dar no mesmo. O que você tem que ver são condições motoras, tanto do que eu expliquei do quadríceps, quanto, por exemplo, sou uma pessoa de 150 quilos de gordura pura, ruim. Agora, vou fazer uma corrida. Não, você vai estourar as articulações inteiras, porque o músculo é fraco e o peso é alto, sobrecarga. Estoura um joelho, um tornozelo, ferra um quadril. Nesse caso, um aeróbico em jejum pode ser show de bola? Pode. Melhor do que ele, um elíptico, uma bicicleta, porque não tem impacto? O impacto não é ruim, tá? Na verdade, o impacto é bom. Pesquisa sobre efeito eletropieso. Fantástico. Agora, como é que você vai se beneficiar do efeito eletropieso? Mas quanto você vai se beneficiar? Porque você vai estourar a articulação. Então, não faz muito sentido. Vamos nadar, vamos fazer coisa que não tem impacto. Nesse primeiro momento, quando eu fortalecer o meu músculo e baixar o peso, vamos descer o pau, o joelho que se vire, ele vai dar conta. Mas agora não, entende? Então você tem que avaliar a condição motora, você tem que avaliar o objetivo e ludicidade. O que é ludicidade? É você ter prazer no que você faz. Eu morro de prazer gravando vídeo. Se gravar vídeo, se falar para vocês queimasse gordura, nossa, essa pele aqui estaria aqui, com certeza. Só que não é assim, né? Porém, se eu gosto de jogar uma bola, que eu adoro jogar futebol, eu vou entender ele como meu cardio, mas dentro deste objetivo meu. Eu sei que eu estou mais ofertado a risco de lesão, mas eu não sou atleta. Eu sei que é uma atividade que não é aeróbico predominantemente. Então, se eu quiser melhorar para um endurance, não vai ser o futebol que vai ser o melhor, mas eu também não ligo para isso. Eu não preciso correr tanto assim. Então, fica uma coisa que para mim casa muito bem. Para você, talvez sim ou não. Perfeito? Então, tudo depende do que você quer. Agora, não existe aeróbico que queima mais gordura corporal necessariamente. Escolha o que mais se concilia com você e, de preferência, o que você goste mais. Porque o que você gosta, você faz com prazer. E aí você se dedica mais, você não fura. E mesmo que você diga assim, eu vou me dedicar igual e não vou furar nunca o meu aeróbico porque eu sou hardcore pra caramba. Tá bom, esse papo aí eu acredito. Por um dia, uma semana, um mês. Agora, um ano, uma década, aí a gente já conversa. Depois a gente volta a conversar pra ver se você vai estar assim. Mas tudo bem, vou respeitar o seu momento de empolgação. Mas mesmo que você seja assim,
Se você tem duas opções iguais, que vão te dar o mesmo resultado, não importa se você é hardcore ou não, por que não fazer uma que dá mais prazer do que a outra? Não tem muito por que escolher o caminho do sofrimento, a menos que você seja um masoquista de treinamento, tá? Aeróbico em jejum, pessoal, acho importante vocês entenderem algumas coisas e eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, porque realmente ele foge das outras modalidades que são alimentadas por ter uma intensidade maior. Então dá uma conferida nesse vídeo sobre aeróbico em jejum.